Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para conversar sobre aspectos teóricos de relações internacionais, essa série de vídeos que a gente está fazendo para ajudar você que está estudando relações internacionais ou você que está querendo entender mais sobre o processo de conhecimento nas relações internacionais. Você vai ficar por dentro de alguns aspectos, ainda que superficiais, mas que vão lhe dar assim uma perspectiva de compreensão das teorias de relações internacionais. No primeiro vídeo eu falava um pouco dos paradigmas das relações internacionais, tratei bastante desse feixe de conceitos teóricos que, sob perspectivas diferentes, tentam compreender as relações internacionais contemporâneas, a perspectiva de ver o mundo a partir desses feixes teóricos, né? Realismo, globalismo, pluralismo, cosmopolitismo foi o tema do nosso primeiro vídeo. Hoje nós vamos começar uma pequena série de 3 vídeos para falar da primeira, eu diria, teoria de relações internacionais, que é o realismo clássico. Apesar de que esses autores não se debruçam sobre o sistema internacional especificamente, nem tentam entender o sistema internacional, mas são autores que vão ser as bases filosóficas e teóricas para os autores posteriores que vão se debruçar sobre o sistema internacional. Eu estou me referindo basicamente em 3 autores que são estudados inclusive por outras ciências, né? Me refiro a Tucídides, me refiro a Hobbes, me refiro a Maquiavel. Este vídeo, então, será sobre Tucídides, o próximo será sobre o filósofo inglês Thomas Hobbes, e depois nós falaremos também do filósofo italiano, que é o Nicolau Maquiavel. Então, a partir desses 3 vídeos, a gente vai compreender um pouco qual é a inspiração dos autores realistas de relações internacionais. Eu espero que você curta um pouco aquilo que a gente vai falar, de alguma forma para ajudar você que está fazendo relações internacionais e quer aprofundar as aulas, ou então você que de alguma forma tem interesse em conhecer um pouco mais dessa área, de repente se decide a fazer relações internacionais, ou até mesmo você que é de outra área, mas quer entender um pouco mais o mundo que você vive. Então seja muito bem-vindo. Hoje então nós vamos falar sobre esse personagem Tucídides. Quem é Tucídides? Tucídides é um historiador, né? Ele na verdade faz história, ele analisa um período da história grega, em especial, e que nos interessa aqui para relações internacionais, ele vai escrever um livro sobre a Guerra do Peloponeso. Ou seja, ele vai relatar, e não somente relatar, como nós vamos ver, ele vai tentar entender as relações de poder que concorreram para esse episódio tão importante da história grega, que é a Guerra do Peloponeso. E é assim que se chama exatamente o livro do Tucídides, Guerra do Peloponeso. A minha fala vai se dividir em 2 partes, né? Primeiro, entender o que foi a Guerra do Peloponeso, né? Quais são os atores, as dinâmicas que estão presentes nessa guerra, e depois entender qual é a importância do Tucídides quando ele conta a Guerra do Peloponeso, mas também ele já faz algumas inferências, algumas tentativas de explicação do jogo de poder que se estabeleceu nesse episódio, e como isso de alguma forma nos ajuda a compreender o mundo em que a gente vive. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte para você: o que é que foi a Guerra do Peloponeso? De alguma forma, para nós entendermos a Guerra do Peloponeso, a gente precisa entender que a Grécia ela não é um país como nós compreendemos hoje, né? Na verdade, a Grécia é um emaranhado de cidades, de ilhas, ali no Mediterrâneo, que de alguma forma possuíam certa independência nas suas organizações internas, né? Eram um punhado de cidades-estados, conforme nós estudamos isso na história, né? E depois que houve uma guerra muito forte, as guerras médicas entre Grécia e Persas, e os persas foram derrotados, vai aparecer Atenas como a grande cidade, a mais poderosa da Grécia naquele momento. E a Atenas ela toma uma posição de liderança das outras cidades-estados, ela tinha já aparecia
como uma grande líder natural pela força da sua população, pela construção de todo um arcabouço, inclusive político, mas também de produção de conhecimento. Então, a Atenas vai organizar, de alguma forma, uma aliança entre as cidades-estados, e essa aliança entre várias cidades-estados vai se chamar Confederação de Delos, né? Ou seja, é uma aliança, e é importante isso para relações internacionais, é uma aliança política entre as cidades-estados gregas. Quero sempre reforçar aqui, né, que as cidades-estados gregas, elas são, de alguma forma, independentes, mas elas se juntam, elas de alguma forma abdicam um pouco dessa independência para que juntos eles trabalhassem numa segurança que fosse comum. E essa confederação de Delos vai ser, como eu falei, liderada por Atenas. E veja bem, eram mais ou menos 150 cidades, cada uma contribuía um pouco com soldados, com navios, com forças, com alimentos e com dinheiro, e Atenas então organizava, administrava essa confederação, e a ideia era sempre fazer uma aliança para se proteger dos inimigos. Vejam que quando a gente fala inimigos, podem ser também outras cidades-estados gregas, pode ser outras culturas, outras civilizações, porque nós estamos falando de um emaranhado, né, de organizações políticas. Então, o objetivo era exatamente de proteger essas cidades contra ataques inimigos. Portanto, é uma aliança, por isso a Confederação de Delos é tão importante, né? E por isso que nesse papel de liderança, aí eu peço também a atenção de vocês sobre esse fato, nessa posição de liderança, Atenas vai acabar construindo uma hegemonia. Ela vai se tornar a cidade mais rica, a cidade mais bem ornamentada, mais bela, a cidade mais poderosa, e aí nós vamos entender que o século V vai ser para Atenas o século de ouro. Por quê? Porque ela vai, a partir dessa liderança, ela vai construir todo um poder, especialmente o poder de organização da cidade, o poder político. Nós estudamos na história, por exemplo, o papel do Péricles. O Péricles foi o grande governante da cidade, né? Ele vai construir todas as bases de uma democracia forte ateniense. O que foi então a Guerra do Peloponeso? De um lado, você vai ter essa organização, né, dessa hegemonia de Atenas na Confederação de Delos, e de outro lado, a eterna rival de Atenas vai também se organizar. Também peço atenção para esse fato. Esparta não via com os bons olhos essa hegemonia ateniense na região. Então ela também vai se organizar, vai fazer uma aliança política para confrontar a Confederação de Delos. E essa organização vai ser nomeada, vai ser chamada de Liga do Peloponeso, né? Peloponeso, uma região exatamente onde fica localizada ali a Magna Grécia e várias cidades-estados. Então, o que foi a Guerra do Peloponeso? Foi exatamente essa disputa pela hegemonia. Também mais uma coisa para ser colocada agora. Foi uma disputa pela hegemonia, pelo poder entre Atenas e Esparta. Ela durou 27 anos, né? E aí, de alguma forma, houve uma luta renhida entre a Confederação de Delos, que exatamente era liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta, né? E a história conta, e o Tucídides vai falar disso, conta exatamente que nessa disputa tão forte, a Esparta, de alguma forma, saiu vencedora, e aí começa a hegemonia de Esparta e toda a discussão que vem, de alguma forma, aparecer na perspectiva da Guerra do Peloponeso. A Esparta começa com sua linguagem militar, etc. e tal, e posteriormente depois você vai ter que a Atena vai acabar se aliando com Esparta para derrotar Tebas, aí vai ter outras perspectivas, outras situações que vão acontecer na história da Grécia. O que nos interessa é exatamente a Guerra do Peloponeso nessas condições. Porém, o que tem que ficar claro aqui é o papel, eu diria, do Tucídides. Por que o Tucídides aqui ele passa a ser importante? Aí eu peço agora, essa segunda parte é bem legal. Por quê? O Tucídides, ele não vai somente contar a história do que aconteceu, ele vai fazer muito mais do que relatar fatos. Ele vai, ao relatar fatos, ele vai fazer inferências de considerações, inclusive teóricas, sobre o jogo de poder. Veja,
O Tucídides é importante para relações internacionais porque ele vai dizer que, de alguma forma, uma hegemonia sobre um determinado espaço geográfico, ele se dá, de alguma forma, pela capacidade da hegemonia a criar alianças. É lógico que aquele Estado, aquele país, aquela cidade-Estado que quer ser hegemônico, ele precisa construir essa hegemonia, na fala do Tucídides, trazendo para ele aquelas outras cidades-estados, no caso da Grécia, para que possam gravitar ao redor dessa hegemonia. A construção da hegemonia ateniense, ela vai se dar exatamente pela capacidade de aglutinar os interesses e liderar esse grupo. Lógico que essa liderança ela vai se dar também na perspectiva de uma certa subserviência, ou seja, os outros vão depender dessa cidade-estado mais forte que era Atenas. A mesma coisa vai se dar quando Tucídides observa a aglutinação de forças ao redor de Esparta, na Liga do Peloponeso. Exatamente a mesma coisa. Ele vai perceber, né, nas relações de poder de Esparta, também um movimento, uma dinâmica, onde o poder vai ser colocado, e nesse caso de Esparta é muito claro, a partir da força bélica. É importante relatar aqui também que Atenas, muito mais do que investir na força bélica, para Atenas era importante também o conhecimento, daí nasceu a filosofia e tal, o conhecimento, a parte reflexiva. Então quem é que dava toda essa força militar para Atenas? Eram as outras cidades que faziam aliança na Confederação de Delos. Já Esparta não, Esparta trabalhava muito mais uma linguagem militar, uma cultura muito mais militar. Desde cedo as crianças, os homens, as pequenas crianças já eram levadas para uma espécie de quartel para aprender a arte da guerra. Então nós vemos aí a disputa. E o Tucídides vai contar também, e é muito interessante isso também, que ele vai jogar, vai analisar o jogo de forças que vai existir entre essas duas confederações, entre as duas alianças, e vai também analisar o papel daqueles estados, aquelas cidades-estados que vão tentar se tornar um pouco mais independente do jogo de forças, ou ficando um pouco na expectativa para saber onde fariam as alianças devidas. O fato está que na Guerra do Peloponeso, o Tucídides vai dizer que a guerra seria inevitável. Por quê? Porque nessa dinâmica alguém iria querer ser hegemônico, portanto liderar a organização daquele espaço, e outro não ia querer deixar porque também gostaria de aumentar o seu poder, aumentar a sua influência. Então a guerra acabaria sendo inevitável. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Tucídides sempre vai colocar é que a história ela vai se dar exatamente pelo conflito. Ou seja, a história ela vai caminhando necessariamente a partir desses embates. De alguma forma, a luta pelo poder ela vai acontecer também em meio a esses combates. Então a história caminha a partir desses embates. Uma outra interessante colocação do Tucídides, que se depreende da Guerra do Peloponeso, é perceber que as pessoas, os homens, eles já são de alguma forma tendentes ao conflito. E, portanto, eles já se preparam para essa guerra. É interessante que na Guerra do Peloponeso, Tucídides, quando fala também das várias cidades, ele vai inclusive relatar os discursos, os diálogos nas conferências, nas reuniões das conferências, e como os países se colocavam, de alguma forma, temendo a guerra, mas ao mesmo tempo dizendo, nós estamos nos preparando para ela. Então, vejam, o pensamento do Tucídides, ele parte de uma guerra. E agora, nessa última parte do vídeo, como é que a gente pode trazer isso para a atualidade das relações internacionais? As ideias de Tucídides a respeito da Guerra do Peloponeso podem nos ajudar a entender o sistema internacional contemporâneo? Sim, podem. Ou seja, não é que o Tucídides seja um internacionalista porque ele não se debruçou sobre o sistema internacional, nem poderia, porque o mundo era outro, né, naquele período do século V a.C. Mas como é que essas ideias vão influenciar os autores de relações internacionais? Primeiro, vão influenciar pela natureza bélica do homem. Ou seja, o homem é um ser que efetivamente é concorrencial, ele vai buscar também garantir mais poder da própria natureza humana. Segundo, as tendências de guerra dos detentores de poder
vão acontecer porque os detentores de poder vão querer sempre incrementar esse poder. Nunca vão estar satisfeitos com o poder que possuem, mas vão sempre querer estender a sua influência. E aí vem a grande ideia de hegemonia. A hegemonia, ela precisa ser construída a partir do uso da força, ou seja, o outro tem que perceber que eu sou mais forte e eu tenho que demonstrar essa força, se necessário for, usando as armas, usando a guerra, usando estratégias militares e tal. Uma quarta coisa importante que nos leciona Tucídides é que nesse jogo de poder, nem todo mundo logo se coloca de um lado ou de outro. Se escolhe um lado. Na verdade, vai ter sempre aqueles que vão tentar conjugar os interesses e esses aí vão ver como é que vai se dar o destino dessas disputas. Porém, em um determinado momento, eles vão ter que tomar partido, porque no clima de guerra, no clima de disputa de poder, vai ser necessário se posicionar. Dito isso, é importante dizer que se nós olharmos qualquer guerra ou qualquer manifestação em construção de hegemonia no mundo, vão trazer elementos dessa discussão que o Tucídides vai fazer. Quando a gente olha as alianças da Primeira Guerra Mundial, né, a Tríplice Entente, o Eixo, ou as alianças que vão ser feitas na Segunda Guerra Mundial, os aliados e o Eixo, quando a gente percebe a luta pela hegemonia que vai estar presente na Guerra Fria entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós estamos percebendo que as ideias de Tucídides ainda podem ser lidas nesses conflitos. Mais do que nunca, Tucídides passa a ser um clássico. E aqui eu sempre digo, né, o que é o clássico? O clássico é aquele que é sempre atual. Uma música clássica é uma música sempre atual. E nesse caso, Tucídides é um clássico, porque mesmo ele tendo relatado um evento muitos séculos antes de Cristo, acaba que essas mesmas ideias podem ser ainda atuais para entender os conflitos no sistema internacional. Bom, gente, então isso são algumas ideias que eu queria deixar para vocês sobre Tucídides e relembro, tá? Nos próximos vídeos, na próxima semana, a gente vai entrar com uma reflexão sobre o filósofo inglês Thomas Hobbes e em seguida, na semana seguinte, nós vamos conversar sobre o pensamento de Nicolau Maquiavel. Esses três formam essa base teórica que nós chamamos de realismo clássico. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Siga a gente para poder ficar por dentro dessas discussões de relações internacionais. Tchau, pessoal!